Meus amigos, a gente tem uma frase, um mote aqui que a gente fala aqui no Avante Meu Tricolor, aqui no canal, né? Nas nossas redes sociais, no nosso portal, entre lá, www.avantemeutricolor.com.br, procure a gente aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, no Twitter, no X, sei lá como se chama, que é, de fato, São Paulino não tem um dia de paz, né? E a gente estava estranhando muito, né, a situação da semana passada, onde depois da vitória contra o Náutico, uma vitória que, sejamos sinceros, né, não fez mais que a obrigação. Tá aqui a análise do jogo, tá aqui no canal, você pode entrar e ver, né? Mas serviu para pelo menos trazer um pouco de tranquilidade ali pro São Paulo, né? Trazer um pouco de pasmaceira numa semana em que os rivais viram a crise bater a porta, né? O Palmeiras com a polêmica da Leila lá, referente à fraude do INSS, Hacrifis, enfim. O Corinthians com o presidente indiciado pela Polícia Civil e o Santos caminhando a passos largos para mais um rebaixamento, apesar da vitória, né, no noite desse domingo, o horário em que a gente está gravando esse vídeo. Mas, como se sabe, o São Paulo também não é um especialista em manter a paz, em manter a boa fase, não é mesmo? E tratou de perder para o Mirassol em casa, né? Confesso que, como eu estava de folga, não vi o jogo, não tenho como fazer aqui uma análise mais ampla do que foi essa partida, do que aconteceu no jogo do Morumbi. A maior parte do jogo, por exemplo, eu ouvi no rádio, né? Então, já disse aqui para vocês, né? Ouvindo no rádio, a gente não tem uma percepção exata do que acontece ali dentro das quatro linhas. A gente tem uma noção pelo aquilo que o narrador passa, mas é difícil, né? Fazer qualquer tipo de prognóstico. Mas o Márcio Monteiro fez, está aqui no canal. Você pode entrar aí e ver, tá lá a análise dele certinha, né? Só que o fato é que essa derrota do São Paulo pode ser o estopim, vamos dizer assim, de uma semana bem complicada, uma semana bem tumultuada para o São Paulo. Primeiro por parte da própria torcida, né? A gente viu aí a Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, ir às redes sociais neste domingo, anunciar de certa maneira um rompimento, né, com a equipe, não vai ter festa de recepção para o ônibus no jogo contra o Tajeres. Houve uma reunião, uma informação que nós publicamos no nosso portal e também lá no nosso Twitter, uma reunião da liderança sobre que atitudes tomar, a coisa está meio confusa. Nós vamos trazer durante a semana aí mais detalhadamente essa postura deles agora de atacar abertamente toda a diretoria de futebol, encabeçada pelo Belmonte, o que isso tem a ver com os bastidores, enfim, muitas insinuações também nas redes sociais, isso sempre é perigoso, mas a gente vai tentar apurar mais profundamente isso e trazer para vocês tudo que a gente conseguir, né? Isso pela parte da torcida, né? Isso pela parte da, vamos dizer assim, do, da relação, né, de confiança entre a arquibancada e o campo. Mas tem também os bastidores, né? E é nos bastidores que o bicho vai pegar para valer. É um São Paulo que tá aí com um monte de abacaxi para descascar. E essa semana vai ser fundamental para isso. É o que nós vamos contar no vídeo desta segunda-feira, né? Então fique com a gente. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, né? Fique à vontade, a casa é sua. Antes, vou ter que pedir encarecidamente que você ajude a gente deixando o seu like, né? Se inscrevendo no canal, esperar o motoqueiro passar. Motoqueiros, respeito máximo aos entregadores aí de aplicativo, mas não precisa fazer tanto barulho, né? Igual eles fazem, né? Quando chegam, né? Com a encomenda, né? Enfim. Só um parênteses, vamos voltar aqui, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, né? Compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade de São Paulino, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o Avante Meu Tricolor. Você sabe, jornalismo independente é uma guerra, é uma batalha e a gente precisa de toda a ajuda necessária de você que está aí do outro lado para que a gente continue fazendo esse projeto crescer, para que a gente continue dando dedicação
integral a esse projeto, trazendo para você o melhor noticiário possível do São Paulo Futebol Clube. Então, nosso QR Code está na tela, você aponta aí a câmera do celular com o aplicativo do banco, faz a sua doação via Pix, né, pra gente, né, o endereço do Pix, a chave do Pix é o nosso e-mail, tá na descrição do vídeo, né, você pode copiar lá também, colar, ou, se você quiser, e aí eu peço que você também pense com muito carinho nessa possibilidade, vire membro aqui, né, entre no nosso clube de membros do Avante Meu Tricolor, só R$ 7,99 por mês, uma contribuição recorrente mensal, e você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, né, o grupo dos Avante Lovers, lá onde o bicho tá pegando lá. Teve gente nova que entrou essa semana, um abraço aí pro seu Natal, que entrou, tá lá, né, então toda ajuda é válida, né, no final do vídeo a gente faz o agradecimento a quem ajuda o Avante Meu Tricolor. Pense com carinho nessa possibilidade. Vamos lá, galera. Vamos falar, então, das movimentações que o São Paulo pode fazer ao longo desta semana. Terça-feira tem jogo. São Paulo joga contra o Tajeres, né, no Morumbi, já classificado para o mata-mata da Libertadores. É um jogo mais de cumprição de tabela, né? Ou para o São Paulo tentar ficar ali nas primeiras, ter as melhores campanhas, né? Eu acho que o primeiro colocado do grupo ele já vai ser, né? Então, é claro, é uma partida que na prática vale muito pouco, mas pode valer muito para o futuro do clube na Copa Libertadores. Você sabe, vamos ficar de olho. Tem essa definição ou não, se o Oscar vai jogar, se o Oscar não vai jogar. A gente vai acompanhar, o treino de amanhã vai definir isso, você vai ficar sabendo tudo aqui na Avante Meu Tricolor. E o São Paulo está muito interessado nesse jogo por outros motivos também. Claro, o futuro da equipe na principal competição continental está em disputa, né? Pode pegar aí uma vantagem de decidir em casa aí, boa parte do mata-mata, né? O Palmeiras já está, acho que com a melhor colocação garantida, mas ele pode ficar ali com a segunda melhor campanha ou coisa do tipo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, né? Ou a terceira, enfim, né? É importante. Mas também o São Paulo está de olho na grana. Né? O São Paulo está de olho na premiação que a Libertadores vai oferecer. Porque o São Paulo tem abacaxis para descascar ao longo dessa semana. Abacaxis esses bem espinhudos, bem cascudos, né? A começar com a renovação de contrato do Alan Franco, né? A gente andou apurando aí na segunda-feira e ao longo do final de semana que aquela birra dos empresários do Alan Franco com o São Paulo por conta do não pagamento de parte das luvas da transferência do jogador do futebol dos Estados Unidos para o Morumbi, né, lá em 2023, então vai completar aí, vai completar 3 anos, né? Isso de certa maneira está resolvido, tá? E foi resolvido muito por conta do próprio Alan Franco, que bateu o pé junto aos empresários e declarou que quer ficar no São Paulo, né? Não quer sair. Houve, de fato, sondagens aí de outros clubes, houve sondagem até de clubes europeus, tá? Informação que chegou pra gente. Se é um blefe ou não dos empresários, não tem como a gente saber, mas o fato é, né, que o Benfica e o Porto são os clubes portugueses aí que vão jogar o Mundial de Clubes aí, né, nos Estados Unidos, a partir do mês que vem. São algumas das equipes que procuraram o staff do Alan Franco e sondaram sua situação contra o São Paulo e uma possível liberação por parte do tricolor, né? Não houve propostas oficiais, é claro, tá? Mas houve essa sinalização, houve sinalização de outros mercados também, da própria América Latina como um todo, futebol mexicano, times brasileiros, futebol argentino, de onde ele veio, mas o jogador quer ficar no São Paulo, o jogador se recusou a ouvir qualquer proposta que o seja, está feliz, quer continuar, mesmo com esses problemas de pagamento do São Paulo, né? Porque, de certa maneira, o Alan Franco também teria luvas a receber a informação que a gente tem, e que o São Paulo também está devendo, né? Então, nada disso parece ter interferido na vontade do jogador, que bateu o pé junto aos seus empresários. Houveram 2 reuniões ao longo da semana passada, já tinha ocorrido no final de semana passado,
e, ao que tudo indica, a situação foi encaminhada. O que o São Paulo precisa fazer é pagar, ter a grana ali para pagar as luvas de cara, né, da renovação, alguns valores, né, e para isso, o São Paulo tem a solução na mão, que é a venda do lateral direito Ângelo, né, um menino de 16 anos, um destaque aí de Cotia, um destaque das categorias de base. A disputa pela lateral direita do São Paulo está muito grande. Tem outros dois jogadores de bom nível disputando essa posição, entre aspas, de lateral direito da base a ser promovido, que é o Igor Felisberto e o Mike. Né? Os dois com passagens pelo profissional, treinando no profissional. Acho que o Mike está treinando agora, né? Nessa temporada, inclusive, depois do título da Copinha. O Igor Felisberto até o ano passado treinava, sofreu uma contusão grave, voltou para Cotia, enfim. Mas os dois estão lá jogando, né, no time de base, no sub-20, e estão na frente da fila. Então, como no profissional você tem 3 nomes ali, eu digo 3 porque o Ferrarese basicamente virou o lateral direito. Né? Então você tem ali o Cedric, o Ferrarese, e o Igor Vinícius, que vai sair, ao que tudo indica, né? Só falta essa definição se é agora no meio do ano ou no final do ano, mas o jogador não quer renovar contrato. São Paulo desistiu de procurar os seus agentes para tratar desse assunto, então está com as valas prontas para ir embora, né? E o São Paulo renovou com o Cedric, né, por um longo período. Então, ao que tudo indica, o São Paulo, que teve essa informação revelada lá pelo pessoal do UOL, avisou o mercado, né, de que, olha, se chegar a proposta aí, a gente vai sentar, vai analisar, e chegou a proposta do Chelsea. Tá? Você vai ler aí em muitos lugares que é a proposta do Estrasburgo, mas o Estrasburgo é um clube que pertence ao mesmo grupo que comprou as ações do Chelsea, que controla o Chelsea, e o Chelsea, na verdade, está usando aí o seu clube satélite, né, o clube francês, como pirâmide para esse negócio, porque... Como pirâmide não, perdão, como laranja, né? Pirâmide é outra coisa, desculpa. Está usando ele como laranja porque existe aquele veto da Premier League para jogadores menores de idade. Algo que tem em outros países da Europa, como a Itália, como a Espanha, né? Mas que em outros, como Portugal e França, essa restrição ela não é tão severa assim. Então, permite que haja contratações de jogadores menores de idade, por mais que haja, vamos dizer assim, empecilhos pela própria FIFA. Mas existem meios, não vou dizer o termo burlar, mas de obter a liberação para essa transferência. Em Portugal e na França é mais fácil, e é isso que o Chelsea vai fazer. Vai usar o seu clube satélite como laranja, vai efetivar a contratação por lá. Né? São valores aí que beiram os 42 milhões, dos quais 15 o São Paulo vai receber com metas de produtividade. O São Paulo vai manter uma porcentagem ainda de direitos sobre o jogador. Então, lá dentro do São Paulo foi visto com muito bons olhos essa proposta. Primeiro porque eles consideraram boa. E aqui, de fato, me faltam argumentos para rebater isso, né? Para avaliar se vale ou não vale. É um tiro no escuro, como eu sempre digo, né? Quando você vende um jogador que não treina no profissional, que não foi subir o profissional, é uma aposta, né? E aí é um tiro no escuro. Esse cara pode, né? Esse guri pode valorizar 500% e passar a valer 4, 5 vezes mais, ou ele pode naufragar, ele pode acabar desvalorizando, rendendo muito menos depois de um futuro. A gente cansa de ver casos assim o tempo inteiro. O próprio São Paulo tem casos assim, como o do Nestor, que não foi vendido, né, numa hora mais apropriada, digamos assim, e depois hoje está no Bahia com uma cláusula de compra bem inferior ao que o São Paulo esperava receber. O Igor Gomes, que saiu de graça para o Atlético Mineiro. O próprio Pablo Maia, né? São Paulo teve na mão ali uma proposta de 9 milhões e meio de euros do Fulham, na Inglaterra, recusou, e pode ser que agora, pela sequência de contusões que o Pablo Maia teve, não receba uma proposta na mesma magnitude, né? Na mesma altura. Então, é um tiro no escuro. E o São Paulo precisa de dinheiro. O São Paulo tá na bancarrota, né, meu amigo? Tá feia a situação, tá devendo para todo mundo, e nós já vamos
falar o que essas dívidas podem ocasionar no próximo exemplo aqui da lista. E uma maneira de pelo menos garantir, isso não é opinião, é informação, tá? Na minha opinião é irrelevante nesse caso, mas uma maneira que o São Paulo entendeu de arrecadar dinheiro para agilizar o seu mercado de transferências, num primeiro momento, para garantir a permanência de peças que o treinador, o Luiz Ubeldia e a diretoria entendem que são essenciais, São Paulo vai vender um moleque. E não vai ser o único, né? A gente trouxe uma informação aí que vai haver um desmanchezinho na base ali. Vocês me desculpam a expressão, mas para mim, acima de 2 jogadores vendidos já é desmanche, né? 3 jogadores já é desmanche. Não tem essa conversa, né? Quando você faz uma venda em série de jogadores, é um desmanche. O nome é esse, o apelido é esse. O que ficou cunhado aí no jornalismo esportivo é essa expressão, e é o que o São Paulo vai fazer num primeiro momento, para não perder peças do time principal, por mais que existam sondagens sobre determinados jogadores que são atrativas aos olhares da diretoria, e eu posso dizer aqui, Bobadilha, Pablo Maia e o Rian Francisco, são nomes que o São Paulo vai pôr na balança, caso as propostas efetivas cheguem, se vale ou não vale sair, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Da base, São Paulo vai vender, porque vai usar essa grana para acertar ali sua casa. Você sabe, é um clube que está vivendo um teto de gastos, está vivendo uma asfixia financeira por conta dos fundos de investimentos, tem uma dívida astronômica, acumula prejuízo. A informação que se tem é que o primeiro trimestre o São Paulo teve um prejuízo, de novo no futebol, né? E a coisa, meu camarada, precisa ser resolvida. Então os Ângelos da vida aí, os Ângelos de Cotia, se aparecer propostas como apareceu essa, e convenhamos, né, 45 milhões de reais é uma bela grana na mão ali, quando você está apertado, né, quando você está endividado e vem alguém e te oferece 100 reais, você pega, você aceita, né, porque de fato você precisa comer, você precisa, né, resolver suas coisas, resolver sua vida, pagar uma conta, que seja. E no São Paulo não é diferente nessa fase atual, né? No São Paulo, o São Paulo precisa resolver questões do seu elenco. A primeira delas, como eu disse, o Alan Franco. Tentei conversar neste domingo com algumas pessoas lá de dentro. De fato, chega uma informação de que houve abriram um jogo para os empresários do Alan Franco, mostraram a proposta pelo Ângelo, mostraram que os caixas do São Paulo vão receber algum tutu aí, seja pela classificação na Libertadores, seja pela venda do Ângelo, ou seja, vai entrar uma grana, vai entrar um cascalho, e que esse dinheiro vai ser usado para acertar essas pendências com os empresários e também pagar aí o que o Alan Franco quer de luvas de entrada para renovação desse contrato. Tá? Então a coisa encaminhou, é um abacaxi a menos aí. Nosso segundo abacaxi atende pelo nome de Juan Tressoldi, né? A gente gravou um vídeo aqui há cerca de 15 dias, né? Onde eu falei que a negociação tinha dado uma emperrada, né? Muita gente me xingou nas redes sociais, foram lá, né? Não, mas como assim, né? Tentaram apontar uma incoerência da minha parte, porque eu tinha noticiado. Na verdade, a gente em nenhum momento disse que a tratativa pelo Juan tinha avançado. Sim, a do Marcos Antônio. Do Marcos Antônio, sim, avançou. O Alásio aceitou as condições do São Paulo, até porque o Marcos Antônio estourou o limite de jogos do Campeonato Brasileiro. Não pode mais jogar por nenhum outro clube na competição, então os interessados no futebol do Marcos Antônio, que eram todos aqui do futebol brasileiro, meio que deixaram para lá, porque viram que não ia ter como, né? E a Lazio não tem interesse no retorno do Marcos Antônio, viu que o jogador não tem mercado na Europa, é melhor sentar com o São Paulo e discutir a permanência, porque também, tal como o caso do Alan Franco, houve essa vontade do próprio atleta em permanecer, em seguir no São Paulo, né? Situação idêntica do Juan. O Juan também quer ficar no São Paulo, transmitiu isso para os seus empresários que foram lá no Sassuolo e falaram. A questão é que o Sassuolo está muito menos aberto a qualquer tipo de negociação do que a Lazio. Por motivos bem óbvios, né? Conforme revelou aí
o blog do São Paulo, Alexandre Zanqueta, né, o São Paulo não pagou parte do valor acertado pelo empréstimo do Juan ao Sassuolo. E a gente lembra aqui, né, o Sassuolo subiu de divisão, vai voltar para a elite italiana, né? Isso daí azedou de vez o clima, né? O Sassuolo já tinha avisado o São Paulo que tem propostas pelo jogador e o Juan não cumpriu os 8 jogos do Campeonato Brasileiro. E com essas dores no joelho que não passam aí, né? O São Paulo tem mais 2 jogos para fazer até a paralisação do campeonato para o Mundial de Clubes. Não é difícil a gente imaginar que o Sassuolo vai ordenar para o São Paulo o retorno do jogador, caso não se chegue a um acordo nesta semana agora que se inicia. Então, de todos os abacaxis, na verdade os 2 abacaxis que o São Paulo tem para resolver, o do Juan, na verdade, é o único que está azedando ali, né? O outro, o abacaxi Alan Franco tá meio bonitão, meio maduro ali, pronto para ser cortado, para ser descascado, e o abacaxi Juan tá feia, tá tensa a situação, né? Sim, o Sassuolo já acionou a FIFA comunicou ao Departamento Jurídico de São Paulo, mas não é algo imediato, é importante dizer isso. O São Paulo não corre risco de transfer ban para essa janela agora. É uma coisa que vai ser avaliada ainda. Então, teoricamente, leva aí 1 mês, 2 meses para a FIFA, se o São Paulo não pagar, se o São Paulo não quitar, se o Sassuolo não avisar a FIFA, né? Olha, caiu aqui o Pix. Não tem Pix na Itália, né? Mas caiu aqui o cheque, né? Aí sim a FIFA toma as medidas cabíveis, pune o São Paulo, e as punições, você sabe, vai de rebaixamento, perdão, rebaixamento também, né? Mas vai de rebaixamento, perda de pontos, transfer ban, essa coisa toda aí. Não está nesse estágio, a coisa não está tão avançada assim, né? Existe ainda um período de carência para o São Paulo resolver o problema. E esse problema está lá na lista de prioridades. Essa grana do Ângelo, que o São Paulo vai exigir parte do pagamento à vista, vai ser pelo menos despendida, vamos dizer assim, na quitação dessa dívida com o Sassuolo, para que para que a notificação da FIFA não vire uma ação e não complique o São Paulo num futuro mais próximo aí, né? Como eu disse, né? Já imaginou o São Paulo com transfer ban na janela entre temporadas do Brasil, em 2025, 2026? A casa ia cair, né? Sejamos francos, né? A coisa ia ficar deveras complicada, né? Parece que não vai ser o caso, parece que o São Paulo, pelo menos, fala com um certo grau de otimismo. Me corrigindo uma informação que eu publiquei na Avante Meu Tricolor, e até um diretor lá ficou bem bravo comigo, me ligou, meio pistola da vida, garantindo que o Sassuolo está atendendo eles, está falando com o São Paulo, então não há um clima hostil, né, como a gente publicou, teoricamente, na palavra desse camarada aí, né, o São Paulo está mantendo diálogo lá com o Sassuolo, está conversando com o Sassuolo não bloqueou o São Paulo no WhatsApp, né, isso é fundamental, porque, e, teoricamente, o São Paulo foi avisado de que a FIFA tomaria conhecimento do que estava acontecendo, né? O São Paulo não se opôs, até porque o São Paulo tem nem argumento, né? Tá devendo, cara, não vai pagar, né? Vamos supor, você tá devendo para alguém, você liga e fala assim, o cara fala, você tem até o final do dia para me pagar, você não vai ter o dinheiro, o cara vai tomar as medidas cabíveis, né? Tomara que não sejam violentas aí para você que tá devendo na praça aí, né? Violência nunca resolve nada, né, galera? Mas o fato é, pessoal, que é isso, né? A situação que a gente tem é essa. É de um São Paulo que inicia a semana, depois de uma semana calma, tranquila, serena, né? A gente aqui no Avante Meu Tricolor estava até estranhando, né? As coisas lá meio sem emoção no São Paulo, né? O São Paulo tratou de consertar esse problema, entre aspas, né? Tratou de perder para o Mirassol em casa, tratou de criar uma crise, né, interna lá com a Independente, com a torcida como um todo, né, todo mundo bem satisfeito com o rendimento do time contra o adversário interiorano, né, que tem primeiro jogo que ele não toma gol, né, é maravilhoso, né, cara, nossa, que partida lamentável, né, e aí fora de campo, vai ter a venda do menino,
né? E aí a gente vai ficar bem de olho aí para ver no que acontece, no que deixa de acontecer, tá? Lembrando que o Marcos Antônio, a prorrogação do empréstimo até o final do ano deve ser anunciada também aí, até porque precisa se dar uma boa notícia para a torcida. E essa não deixa de ser uma boa notícia, porque a torcida passou a ter admiração pelo Marcos Antônio, né? Essa que é a verdade. Então é um jogador que é bem visto ali pelas arquibancadas, então você precisa anunciar a permanência dele, né, o mais rápido possível. Isso daí está bem adiantado, está numa fase de troca de documentação, de aprovação lá da Federação Italiana. Como eu disse, é burocrático, é um processo deveras burocrático, mas que está engateado, que está engatilhado, que está bem próximo. Então, sobram esses outros dois abacaxis, né? Eu falei no Twitter lá que se sobrar um cascalho disso tudo, São Paulo vai tentar agilizar um reforço, vai tentar, enfim, sentar na mesa de negociações com algum dos jogadores pretendidos para fechar negócio. São Paulo que sentou com o Carlos Vinícius, a coisa não andou, o jogador pede entre luvas e salários algo na casa de R$ 1 milhão mensais. O São Paulo não tem esse dinheiro, o São Paulo não quer gastar esse dinheiro, mas o jogador quer vir. Existe uma ajuda informal do Lucas, né? Lucas Moura, que é amigo dele, e aí pode ser que ele abaixe o valor, é o que o São Paulo espera, porque ele é o centroavante favorito para chegar, principalmente para substituir o Caleri, que está fora até o ano que vem por conta de cirurgia. Existe a negociação do Brenner, que está nas mãos do Juliano Bertolucci, mas para o Bertolucci ajudar o São Paulo, como o São Paulo espera ajuda, o São Paulo vai ter que, no mínimo, contratar lá o nosso amigo Gustavo Medina, né? O zagueiro de 23 anos da Ferroviária. O contrato acaba agora em julho. O São Paulo deve sentar na mesa e abrir de fato negociações com o garoto e com o Bertolucci ao longo desta semana, tá? Então não é um salário alto, não é algo que vai, vamos dizer assim, fazer grande diferença na folha salarial do São Paulo, mas só contratando ele é que o São Paulo vai ter aí essa carta branca do Bertolucci para ajudar na contratação do Brenner. Uma mão, o famoso uma mão lava a outra, né? O famoso toma lá de cá, o famoso me ajuda a te ajudar, né? Então vamos ficar de olho nisso daí em relação a reforço. E aí um nome que o São Paulo está na lista do São Paulo, que o São Paulo quer definir o pré-contrato e vai usar parte desse dinheiro, se sobrar, reiterando, né? É o Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes, 33 anos, vai acabar o contrato dele lá no Clube do Catar. O Clube do Catar já está aí para anunciar oficialmente a contratação do Gregory, aquele volante titular do Botafogo. O Thiago Mendes já anunciou sua saída do clube, né? Então não vai ficar lá, não tem chance de renovar contrato lá, vai voltar para o futebol brasileiro, a pedido da mulher, a pedido da família. E o favorito é o São Paulo, com quem ele negocia aí há pelo menos 3 janelas, né? Há 3 janelas que o São Paulo tenta trazer o Thiago Mendes. Agora, ao que tudo indica, a coisa vai sair do forno, né? O jogador quer, o Zubeldia quer, a diretoria quer. O que falta é grana para pagar o que ele pede, para chegar e, de fato, acertar essa negociação. Vendendo aí o Ângelo, pingando aí esse cerca de, né, 35 milhões, né, na conta do São Paulo, 35 milhões de reais na conta do São Paulo. Aí o São Paulo vai ter grana para fechar a renovação com o Alan Franco, pagar o que deve para o Juan, para tentar convencer de novo o Sassuolo a prorrogar esse empréstimo até o final do ano e tentar fechar esse pré-contrato com o Thiago Mendes, tá certo? Eu vejo muita gente especular um monte de nome aí de reforço para São Paulo. São Paulo é um dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, se não me engano, só ele e o próprio Mirassol, né? São só esses dois, se não me engano, que gastou zero nas janelas de transferências do futebol brasileiro até agora. Zero. Todos os reforços que chegaram do São Paulo ou estavam livres no mercado, digo assim, compra de direitos, né? São Paulo não comprou nenhum direito, né? Tanto o Enzo Dias, quanto o Wendel, quanto o Oscar, né? Tá faltando um aí. Quem tá faltando, meu Deus? Tá faltando um aí, né? E o Cedric, perdão. E o Cedric, todos eles estavam ou livres do mercado ou foram emprestados, né? Então,
São Paulo não comprou ninguém. E assim vai ser esse ano inteiro. Tá? São Paulo não vai contratar ninguém pagando direitos. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Tem matéria lá no Avante Meu Tricolor sobre isso. Você fica à vontade aí. Acesse as nossas playlists. Veja o que a gente já falou aí de assunto de janela de transferências, de assunto de crise financeira, de crise política do São Paulo. E vamos ficar bem atentos essa semana, porque, de fato, rapaziada, não é mole não, né? Não é mole não. E a derrota pro Mirassol pode fazer a crise chegar na relação entre time e torcida, né? E é tudo que o São Paulo não precisa, porque fora de campo a coisa já tá bagunçada o suficiente, né? Como deu para vocês verem aí, né? Então a gente vai ficar de olho, tá? São assuntos que talvez tenham uma definição nessa semana ou vão caminhar para serem definidos nesta semana, ao longo dessa próxima semana, dessa semana que se inicia, melhor dizendo. E aí você vai ficar sabendo tudo aqui no Avante Meu Tricolor, tá certo? A gente volta a qualquer momento com mais informações. Já sabe, deixa o like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina e, se quiser e se puder, ajuda a gente aí financeiramente, tá? A gente volta a qualquer momento com mais informações. O tabelinha tá meio parado, eu sei, mas são semanas que estão sendo muito corridas pra gente. Essa semana volta, provavelmente na quarta-feira, até porque você já tá vendo esse vídeo na segunda. O Márcio talvez grave um vídeo também aqui pro canal na segunda. Terça tem jogo. E aí quarta-feira a gente comenta aí, faz um tabelinha eu e o Márcio para falar tudo o que aconteceu aí do jogo da Libertadores, a perspectiva pro futuro e tudo mais. Tá certo, gente? É isso. Beijo do gordo e tchau.